Meus queridos irmãos, minhas irmãs, estamos viajando com São Paulo na sua primeira viagem, na sua primeira caminhada de evangelização. Como nós sabemos, Paulo fez comprovadamente 3 grandes viagens para anunciar o reino, para pregar o evangelho. Uma viagem que nós fazemos com Paulo, onde Paulo vai catequizando aqueles judeus, aqueles pagãos, e nós, enquanto cristãos, ao embalarmos na dinâmica que a liturgia nos coloca, nós vamos também relembrando, revivendo tudo aquilo que há pouco, mais ou menos 40 dias atrás, nós vivíamos na igreja. A morte, a paixão e a ressurreição do Senhor. É Paulo que nos leva a um caminho que nos faz lembrar toda a história do nosso povo, toda a história da nossa salvação. E hoje, Paulo, discursando em Antioquia da Pisídia, na sinagoga, Paulo começa: irmãos, descendentes de Abraão, ou seja, nossos irmãos mais velhos na fé, homens que nos deram por herança o conhecimento do verdadeiro Deus, raça escolhida, nação santa. Nós agora trouxemos para vocês a grande notícia enviada por Deus, que nos traz a boa nova de salvação. Aqui, Paulo está como que colocando para os judeus a cereja do bolo. Era isso que faltava para vocês entenderem, era isso que faltava para vocês compreenderem toda a história da salvação que vocês já creem. E aqui Paulo, segundo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso aconteceu. Creiam, abram o coração, se abram à verdade, que vocês haverão de chegar ao céu. Queridos irmãos e minhas irmãs, essa salvação que Jesus Cristo nos traz, que Paulo anuncia aos judeus, essa salvação que nós cremos piamente, totalmente, não é algo que nos alucina, não é algo que nos deixa lunáticos, fora algum. Essas profecias que se cumprem em Jesus Cristo, esse anúncio de 2000 anos, a igreja continua anunciando como Paulo anunciou. Esse anúncio do evangelho, ele é atual. E por que tudo isso? Porque de uma forma tão digna, tão santa, Deus está dizendo que é tudo para nós. Deus está dizendo que é a razão do nosso viver, que é a razão do nosso ser cristão. E vejam que enquanto a igreja medita o anúncio de Paulo, nos fazendo lembrar a história da nossa salvação, a igreja nesse dia é o fim da Páscoa. A igreja nos colocando esses discursos de Jesus. A igreja nos quer dizer: vejam, a ressurreição não é algo que ficou lá atrás. A ressurreição é atual. Jesus Cristo está vivo, caminha conosco e nos dirige palavras aos nossos corações, para que não possamos ficar desencorajados e cairmos no pecado da assídia, mas nos convida de verdade
a confiança, e depositando nele a confiança, ser acalentado pelas palavras que diretamente ao nosso coração ele dirige. Vejam esse evangelho de hoje, capítulo 14, segundo São João. Aqui essa cena acontece depois que Judas sai para trair o Senhor. Essa cena acontece depois que Pedro aqui nega o Senhor, não aceita a paixão. E agora Jesus Cristo, como que vendo o coração daqueles apóstolos perturbados, sem paz, o Senhor dirige essas palavras. É claro que muitas vezes nós vemos esse texto e aplicamos esse texto, tanto é que faz parte de uma das leituras do ritual de Ezequias da igreja. A gente sempre associa esse texto com a morte, e é muito forte e fala ao nosso coração. Com certeza você já deve ter escutado esse texto nas celebrações de Ezequias, que comumente nós fazemos para oferecer a Deus alguém que partiu para onde Ele habita. Mas o contexto aqui hoje não é aplicado só e unicamente para a morte, mas é aplicado também para o nosso caminho de salvação, para a nossa vida dia após dia. Veja que em quantos momentos da vida você se perturbou, perdeu a paz, foi dormir chorando, sem esperança no coração, com um problema que você não sabia como resolver, com uma preocupação que você não tinha resposta, com um problema que você não sabia como iria chegar ao término. Nesse tempo de pandemia, com tantas pessoas com o coração dilacerado de perderem tantos entes queridos, nesse tempo onde muitas pessoas estão amedrontadas com esse coronavírus, tantas e tantas partilhando comigo um temor tão grande. Por esses dias eu tive que dizer a uma das nossas paroquianas que tivesse fé em Deus, que não tinha que se desesperar, que não adiantava temer, era preciso rezar, porque com um temor tão grande, com um temor medonho no coração, é preciso depositar em Deus a confiança. Verdade, entender que esse momento é um tempo de provação, para mim como padre, para você também. É um tempo de provação, e o próprio nome do tempo já diz, tempo de prova. Eu estou sendo provado na minha fé, você também está sendo provado na tua fé. É o tempo de escutar essas palavras de Jesus e dizer assim: a partir de hoje eu não vou mais ficar temeroso, mas eu vou depositar a minha vida nas mãos de Deus. A partir de hoje eu não quero que o temor se apodere mais do meu coração, mas vou ficar em paz em Deus. Olha o que o Senhor disse aos 11 apóstolos. Judas já tinha. Olha que coisa bonita.
Não se perturbe o vosso coração. Coração perturbado não é um coração que habita Deus. Um coração não é um coração que está repleto, pleno de Deus. Um coração perturbado é um coração que está faltando Deus. É um coração que está precisando fazer mais uma experiência forte com Deus. Não se perturbe o vosso coração. E por que, Padre, o Senhor nos diz isso? Porque se nós observarmos os dois grandes exemplos de confiança em Deus, os dois grandes exemplos por excelência, nós vemos que nunca teve o coração perturbado. Sofreu, mas não perdeu a paz. O coração de Maria, o coração de Jesus, são os dois grandes exemplos de corações que não se deixaram abalar pelos problemas da vida. Olha Maria, vivendo as incompreensões do seu filho, vivendo na própria carne o sofrimento de ver o seu filho sendo massacrado, incompreendido, tido por alguns como louco, mas esperou em Deus. O coração de Jesus, sabendo que um escolhido, um que estava sendo amado, não mudava o coração de jeito nenhum, continuava ali com um coração irredutível, um coração fechado, sabendo que ia ser condenado, que ia passar pela grande humilhação, sabendo que iria ser crucificado, que iria ser morto, e não se perturbou. Sofreu, mas depositou em Deus toda a confiança. Lembrem das palavras de Cristo no madeiro da cruz: Pai, perdoai-lhes, eles não. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dois corações de uma confiança tão grande em Deus. Dois corações que, sofrendo, não se perturbou. Dois corações que, sofrendo, aprendeu de verdade a esperar e em Deus depositar toda a confiança. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. É preciso, meus irmãos, que essa fé que nós temos não seja uma ideia. É preciso que a fé que nós temos seja de verdade para nós uma grande realidade de confiança em Deus, de esperança em Deus. Ou você tem fé em Deus e para de ficar se preocupando com besteiras, com coisas pequenas. Ou você tem fé em Deus e para de ficar sofrendo por antecipação com coisas que você nem sabe que pode acontecer. Ou você não tem fé. É preciso que nós entendamos que essa fé, ela é de verdade atuante e deixa o nosso coração em paz e deixa o nosso coração tranquilo. Lembrem que essa paz que nós devemos sentir no nosso coração é algo divino,
É o grande dom que Jesus oferece à igreja depois da sua... Por quê? Porque oferece o Espírito Santo. E a igreja, em toda a celebração da missa, lembrando Jesus, olhando para Ele, a igreja faz: a paz do Senhor esteja sempre convosco. Olha, no meu tempo, nos primeiros momentos, nas primícias do meu sacerdócio, eu passei por uma grande tribulação, por uma grande dificuldade, e fui abrir meu coração com um padre que tenho muito carinho, né? Padre Alex. E abrindo meu coração com ele, ele me disse assim um dia: mas Washington, aquilo que você celebra tem que de verdade acontecer na tua vida. Por que ficar com o coração perturbado? Você não eleva esse coração a Deus em toda a missa? Quando a gente diz assim, corações ao alto. E eu parei, pensei, e aquilo ali de verdade acalentou meu coração. Eu comecei a entender que a preocupação era demais para pouca coisa. E comecei a entender que de verdade aquilo que nós celebramos tem que ser de fato vivido nas nossas vidas. Elevar o coração a Deus quer dizer elevar a Deus o nosso coração ferido, sofrendo, e esperar Deus, nosso Senhor, realizar a sua obra. E Deus realiza, e Deus age. Mas nós devemos, nesse momento de verdade, depositar em Deus toda a nossa confiança. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Ou seja, existe de verdade os céus, existe de verdade Deus em outra dimensão. Quando a igreja fala de céu, céu nas Sagradas Escrituras é sinônimo de Deus. Ir para o céu é ir para Deus. E é aqui que nós temos que entender que o céu não é um lugar. O céu é estar diante de Deus, é estar em Deus, é se preencher em Deus, é se completar em Deus. O céu é Deus, Deus é o nosso céu. É por isso que isso é tão caro à igreja. É por isso que olhar para o céu, para nós, é uma das grandes características do ser cristão. A gente olha para o céu no desejo de contemplar a Deus. E a Igreja Católica sempre nos joga para estar olhando para o céu. Observe que quando você passa na frente de uma igreja, você não se contenta em olhar as portas, mas você quer olhar a ponta da torre lá em cima. E esse movimento de olhar a torre nos faz lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. O que é que Jesus está falando aqui? Eu vou morrer, vou ressuscitar. E essa morte e essa ressurreição
vai devolver a vocês a vida eterna que vocês perderam. E a devolução dessa vida eterna vai fazer com que vocês repousem em Deus. E quando eu estiver ido preparar-vos o lugar, voltarei. Olha que ele voltou, visitou os apóstolos, e ninguém conseguia mais detê-lo. Ele aparecia em vários lugares, não estava preso ao tempo nem ao espaço. E por que levarei vocês comigo? Porque quando a gente deposita em Deus a nossa confiança, a nossa esperança, quando nós celebramos a Eucaristia, nós devemos viver aqui, desde já, a nossa vida em Deus, que é o nosso céu. E, infelizmente, isso hoje em dia está fora de voga, porque muitas pessoas não entendem, não compreendem que devem viver o céu começando aqui, viver em Deus aqui. Aqui nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, nem nos comportar da forma que nós queremos, embora muitas vezes nos pareça quase inevitável. Mas é preciso que nós entendamos que essas palavras de Cristo são palavras atuais. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E aí entra a figura de Tomé, que me é tão caro, que fui ordenado no dia de São Tomé, dia 3 de julho. E São Tomé é uma figura interessante no colégio apostólico, muito racional, mas depois com a grande manifestação de fé, uma das mais bonitas. Lembrem, quando Jesus ressuscita, que Tomé não está, providencialmente, Tomé diz: eu só vou acreditar se tocar. E o Senhor aparece: venha cá, toque em mim. E a racionalidade de Tomé, de só acreditar se tocasse, agora se transforma na aparição do Senhor em uma grande manifestação de fé. Meu Senhor e meu Deus, que a gente exclama no nosso coração em toda a Eucaristia. E aqui acontece a mesma coisa. Tomé, ele não tem ainda uma visão vertical, de baixo para cima. A visão de Tomé é totalmente horizontal, ele só enxerga aqui. E Nosso Senhor aqui vê o questionamento de Tomé: mas como podemos conhecer o caminho? Tomé pensava que Jesus ia se deslocar dali para outro lugar. Tamanha a pequenez de fé. Ele vai para um lugar. Será que ele vai para onde? Onde será que ele vai? A gente não sabe para onde ele vai. Como é que a gente pode conhecer o lugar? A gente não sabe, Senhor. E a resposta de Jesus é uma das respostas mais conhecidas da igreja. Esse capítulo aqui 14 de São João, esse versículo 6, é um dos versículos mais conhecidos. A gente vê isso em para-choque de caminhão, a gente vê adesivo em geladeira, a gente vê isso em tantos lugares. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se a gente perguntar a alguém: me digam a palavra de Jesus, essas daqui talvez sejam as que todo mundo lembra. Só que vejam bem, aqui uma resposta tríplice que tem uma única razão: a salvação. Eu sou o caminho. Ou seja, só existe Ele para a gente crer. Eu sou a verdade, Ele é incontestável. E Ele, de verdade, é o troféu. É preciso caminhar em Cristo, depositando, dando crédito às suas palavras,
para alcançarmos a salvação. Ele é o caminho que nos faz chegar até Deus. Ele é a verdade, não existe outra verdade. E Ele é a vida, Ele é a salvação, porque Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, e Jesus termina dizendo: olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a figura de Cristo é uma figura incontestada para nós que somos cristãos. Ou nós trilhamos o seu caminho, ou nós acreditamos de verdade na sua palavra, ou então perderemos a vida. A vida aqui consiste na vida eterna, que não é essa que nós temos tanto medo de perder ainda. Não é essa vida física aqui, mas é a vida espiritual. E aqui nos vem outro grande problema. Por quê? Porque muitas pessoas se preocupam tanto e tanto com o corpo, mas esquecem de se preocupar com a alma. Muitas vezes a gente vê as academias do mundo cheias de pessoas malhando, e as igrejas estão vazias. Muitas vezes nós vemos pessoas que gostam de fazer exercício físico, e é bom, é necessário que se faça, mas tão poucas gostam de fazer exercícios espirituais para o bem da nossa alma, para o bem do nosso ser. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse texto de hoje vai ser completado amanhã. E amanhã nós veremos Jesus Cristo dizendo que Ele é o céu, porque o céu é Deus, porque Deus é o céu. E amanhã Ele respondendo à indagação de Filipe, Ele vai dizer: olha, o teu céu, a tua vida, o segredo do teu viver está aqui, sou eu, e quem me vê, vê o Pai. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu rogo a Deus para que nunca permita que possamos nos desfalecer, que possamos desfalecer na fé. Eu rogo a Deus que em meio às cruzes, em meio às dificuldades, em meio às fobias e os medos da vida, nós possamos todos os dias depositar a nossa confiança no Senhor. Eu quero falar ao teu coração para que você nunca se desespere, possa ser o problema que for. Acredite naquele que te chamou. Creia naquele que te escolhendo te chamou. Deposite nele a confiança e o trate com a total elegância, porque isso voltará como realização. Pode ser que a tua vida não seja do teu jeito, pode ser que os teus sonhos não sejam realizados, mas é preciso que você entenda que o sonho de Deus deve se realizar na tua vida, mesmo que para isso aconteça uma grande provação. Que nós possamos aqui com as nossas vidas dar glórias a Deus, ontem, hoje, na hora das alegrias, na hora das perdas, na hora das tristezas, dar glórias a Deus, tendo consciência que tudo que Deus nos permite passar
é para provar a nossa fé e nunca para que percamos a fé que nós temos nele.